É isso aí, galera. Para quem não sabe, vírus advém do latim e significa veneno, ok? São seres, então, acelulares desprovidos de células, sem membrana, sem citoplasma, sem núcleo. São parasitas intracelulares obrigatórios porque não apresentam metabolismo próprio. Apresentam um material genético via de regra. Um único material genético via de regra. Ou é o DNA, molécula de fita dupla, ou é o RNA, molécula de fita simples. Existem exceções dos vírus que apresentam as duas moléculas de material genético, ok? Mas isso corresponde à exceção, não apresentando metabolismo próprio e a sua reprodução é dita montagem, reprodução por montagem, em dois tipos de ciclo, o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Ok, galera? Bacteriófago é o vírus mais famoso, é o vírus modelo aqui que nós vamos usar. Ele apresenta uma cabeça, também chamada de capsídeo. Esse capsídeo é proteico e apresenta uma cauda. Esta cauda tem reconhecedores, conectores, que fazem, então, o reconhecimento da célula a ser parasitada. São as fibras, espécies de conectores. Dentre a classificação, nós podemos basear-se de acordo com o material genético. Exemplo, vírus que apresentam DNA apenas são classificados como adenovírus. Vírus que apresentam RNA são chamados de ribovírus. Existe um grupo aqui especial, vírus que apresentam RNA, mais uma enzima conhecida por transcriptase reversa, capaz de transformar a molécula de RNA, fita simples, em molécula de DNA, fita dupla. Nós temos aqui como representante o vírus HIV. Adenovírus, exemplo, o vírus que provoca a varíola. Ribovírus, exemplo, o vírus da gripe. Ok? Muito bem, em relação a uma outra classificação, está de acordo com o envelope que ele adquire da célula hospedeira, a membrana plasmática propriamente dita. Assim sendo, temos os vírus envelopados e os vírus não envelopados. Exemplo de vírus envelopado, o vírus da gripe. Exemplo de vírus não envelopado, o bacteriófago, ok? Gripe, galera. Gripe é provocada por um vírus conhecido por influenza vírus. Exatamente, o vírus influenza que nativamente é encontrado em aves e é transmitido através de secreções. Secreções essas respiratórias, via oral, via nasal. A pessoa acometida por gripe, ela tem febre alta, mal-estar, dor no corpo. Alguns dias depois, esse ciclo termina e a pessoa restabelece. Esta é a gripe comum. Existem gripes incomuns, gripes, digamos, mais perigosas, como por exemplo, a gripe aviária e a gripe suína. Em relação à dengue, nós sabemos o quê? Que ele é um flavivírus, do gênero Flavivírus, da categoria dos arbovírus. É uma arbovirose. E o que seria um arbovírus? Aquele vírus que necessita de um artrópodo para ser transmitido. No caso, nós sabemos que a dengue, o transmissor, o vetor, é o mosquito da dengue chamado de Aedes aegypti. Também provoca febre e mal-estar, além de dores de articulações e dores de cabeça. Já a AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. E você, então, ao adquirir AIDS, tem a sua imunidade minada. E essa imunidade baixa pode fazer com que você adquira as chamadas doenças oportunistas. Para você ter AIDS, você tem que ter aí um vírus conhecido por HIV, ou vírus da imunodeficiência humana. Você pega através de secreções diversas do corpo. Exemplo, leite materno, que é uma secreção, transmite o vírus HIV. Esperma é outra secreção, transmite também o vírus HIV. Sangue é outra secreção, transmite também o vírus HIV. Nem todas as secreções transmitem, mas essas que eu citei são as principais. Tudo bem? A pessoa então ela tem imunidade baixa e é acometida pelas doenças oportunistas, como gripe, tuberculose e etc. Preservativos vão evitar que você adquira a AIDS através da relação sexual. Independente da relação sexual, seja ela oral, nasal ou anal, existe a necessidade de uso de preservativos. Evitar sangue de pessoas contaminadas, evitar a amamentação de mulheres grávidas que possuem o vírus HIV. Ok? O tratamento é feito por coquetéis antivirais, como por exemplo o AZT e o 3TC. Ok, galera? Então, galera, vamos lá para a questão número 1. Sobre os vírus em geral e suas particularidades, julgue as afirmativas que se seguem. 01. São capazes de produzir energia de maneira autônoma e eficiente? Não, galera. Vírus não é formado por célula, então ele não apresenta metabolismo. 2. Apresentam proteínas de ácido nucleico? Verdadeiro, galera. 4.
Dependem do metabolismo da célula hospedeira para se replicar? Verdadeiro. Eles são parasitas intracelulares obrigatórios, roubando o metabolismo da célula hospedeira. Correta 04. 8. Podem possuir DNA ou RNA como ácido nucleico? Verdadeiro, galera, via de regra é um ou o outro. Mas lembremos-nos que existem as exceções. 16. Todos possuem material genético circundado por membrana plasmática? Veja bem, quando fala que todos possuem material genético circundado por membrana plasmática, nós encontramos diversos erros aqui. Primeiro que o material genético ele é circundado por um capsídeo feito de proteína, não é membrana plasmática. Além do que, existe o vírus envelopados, que seria com a membrana roubada da célula hospedeira, e vírus não envelopados. 16, falsa. Ficamos com a 02, 04, 08, soma 14. Então, galera, eu escolhi agora um tópico chamado algas. É isso mesmo, algas. Você gosta de sushi? Então preste atenção aqui. São seres fotossintetizantes, atualmente pertencentes ao reino protoctista. Você lembra da dica de protozoários, que também pertencia ao reino protoctista? As algas foram aqui inseridas. As algas do tipo pluricelulares, no passado pertenciam ao reino das plantas, o reino plante, vegetal, metáfita. Agora estão no reino protoctista, acompanhando os protozoários e as algas microscópicas, ok? Dentre as características, nós podemos citar o seguinte: são talófitas, não apresentam tecidos verdadeiros, daí o termo talófitas. São seres o quê? Com diversidade de pigmentos, muito deles fotossintetizantes. São seres eucariontes, cuja célula apresenta carioteca no núcleo. É um núcleo organizado, um núcleo verdadeiro. E podem apresentar representantes unicelulares e pluricelulares. Aqui vai uma dica marota. Quando o protozoário for unicelular, ele pertence e participa do fitoplâncton, que são seres microscópicos fotossintetizantes. Quando a alga é pluricelular, é quase certo que vai participar da alimentação. Dentre os grupos, nós temos o seguinte: as clorófitas ou algas verdes apresenta clorofila A e clorofila B. Temos a rodófita, que apresenta clorofila A e clorofila D de dado. Temos as feófitas, com clorofila A e clorofila C. Temos as euglenófitas, as algas azuis esverdeadas ou verdes azuladas. Apresentam clorofila A e clorofila B. Temos também as crisófitas, atualmente conhecida um grupo por bacilariófita, apresenta clorofila A e clorofila C. E as pirrófitas, também podendo ser chamadas de dinófitas, com clorofila A e clorofila C. Essa classificação ela é mais antiga, existe uma classificação moderna que acrescentam outros grupos aqui. Perfeito? Clorófita. A alface do mar é um bom representante. Uva lactuca. São seres uni e pluricelulares, uni e pluris, participantes do fitoplâncton e também como via de alimentação para muitos seres, dentre eles os humanos. Apresentam clorofila A e clorofila B. Grupo das rodófitas, algas vermelhas. Desse grupo nós temos o sushi. Na verdade, a alga que forma o sushi, chamada nori. Aqui temos pluricelulares, que participam da alimentação, com clorofila A, clorofila D, carotenos, xantofilas e um pigmento chamado de ficoeritrina. Temos agora as feófitas, algas pardas, marrons, pluricelulares, podendo atingir 70 metros de comprimento. É isso mesmo, galera. Dentro do grupo das feófitas, os pigmentos são clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e fucoxantina. Na parede celular dessa alga temos o alginato, um espessante que vai ajudar a formar sorvetes, cremes, shampoos e massas odontológicas. O grupo das euglenófitas, seres unicelulares, sem a parede celular, mixotrófos. O que quer dizer isso, Toit? Que são seres autótrofos e heterótrofos ao mesmo tempo. Apresentam um pigmento vermelhinho, fotossensível, conhecido por ocelo ou estigma. Apresentam clorofila A, clorofila B e a reserva é chamada de paramilo. Temos as crisófitas, algas diatomáceas, algas douradas, unicelulares, importantes na indústria porque vão formar pastas de dente e materiais
filtrantes. Aqui os pigmentos são clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e fucoxantina. Reservam óleo. E temos as pirrófitas ou dinófitas, algas cor de fogo. As pirrófitas têm uma importância num desequilíbrio ambiental chamado de maré vermelha. Quando proliferam-se exageradamente, acabam produzindo uma toxina. Essa toxina provoca diversas mortes de seres no mar. Daí o termo maré vermelha. Apresentam clorofila A, clorofila C, caroteno, xantofila e um pigmento chamado de peridina. Sua parede celular é de celulose. Ok, galera? A maioria das algas, vamos dizer assim, reproduz por alternância de geração ou metagênese. Dessa forma, alternando a fase haploide com a fase diploide. Questão 2, galera. Sobre o grupo de organismos conhecido como algas, é correto afirmar que 01. As euglenoides fotossintetizantes apresentam uma estrutura pigmentada, o estigma, capaz de perceber a luz do ambiente e orientar os organismos para a luz. Verdadeiro, galera. Esse estigma também é chamado de ocelo e digamos que é o esboço mais primitivo do que viria a ser um olho no futuro. As euglenas apresentam essa mancha, que é o estigma, e com essa mancha detecta onde há a presença de luz. 01 verdadeira. 2. As diatomáceas apresentam parede celular rígida, denominada frústula, que não contém celulose. Verdadeiro, galera. Contém, na verdade, sílica. 4. Representantes das algas vermelhas, rodófita, são responsáveis pelo fenômeno conhecido como maré vermelha, causado pela multiplicação exagerada dessas algas. Galera, esse item é falso, uma vez que rodófita não é a que provoca a maré vermelha. A maré vermelha é provocada por algas do grupo das pirrófitas e atualmente chamadas de dinófitas. São os dinoflagelados. 08. Duas substâncias economicamente importantes, o agar e a carragenina, são extraídas das algas verdes. Não, galera, o agar e a carragena são extraídas da parede celular do grupo das rodófitas, algas vermelhas. 16. As algas se caracterizam por apresentar reprodução sexuada com alternância de fases haploides e diploides. Galera, as algas se caracterizam por apresentar reprodução sexuada alternando com a assexuada, beleza? Então tem um pequeno equívoco aqui na escrita. Item 16, falso. 01 e 02 estão corretas. Soma 3. A Botânica 1, nós vamos então trabalhar o seguinte: grupos vegetais e tecidos embrionários. Pode ser? Os grupos vegetais são briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok? As briófitas são aqui representadas por musgos. Musgos são seres de porte pequeno, avasculares, ou seja, sem tecido de condução, com rizóide, cauloide e filóide, ok? São dependentes da água para reprodução e não apresentam uma estrutura reprodutiva chamada de flor. O gametófito é duradouro, enquanto que o esporófito é transitório, passageiro, vive em cima do gametófito e é parasita, no caso dos musgos. As pteridófitas são representadas pelas samambaias, por exemplo, e agora nós temos uma inversão. O esporófito, que é a samambaia propriamente dita, domina o gametófito. Tudo bem, galera? Pois é, as pteridófitas já apresentam um porte médio, apresentam vasos condutores de seiva, xilema e floema, portanto são vasculares ou traqueófitas, são ainda dependentes da água para a reprodução, então depende de regiões úmidas, não é à toa que a samambaia ela é chamada de umbrófila, gosta de sombra e muita umidade, não apresentam flores ainda, são portanto criptógamas, não há sementes, não são espermáfitas, ok? O grupo das gimnospermas é o grupo mais evoluído até então, representado por pinheiros, sequoias, ginkgos e cicas. Gimnosperma significa semente nua, o esporófito é duradouro e o gametófito é transitório. Apresentam um porte grande, com vasos condutores de seiva, são portanto vasculares ou traqueófitas. Pela primeira vez tornaram-se independentes da água da chuva para a reprodução, porque existe agora o grão de pólen produzido numa estrutura que lembra a flor, que é o estróbilo, pinha ou cone. Já o grupo seguinte é o grupo das angiospermas, grupo que apresenta frutos. O único grupo que apresenta fruto é o grupo das angiospermas.
Existem vários portes, médio, grande e rastejantes. O esporófito domina o gametófito. A flor é vistosa, bonita, atrativa para os insetos, apresentando sépala, pétala, androceu, gineceu. São vasculares com xilema e floema, ok? Então vou fazer aqui uma revisãozinha para vocês sobre a reprodução das briófitas. Acompanha aí, galera. Vamos começar falando do gametófito. Gametófito com rizoide, cauloide e filóide. O gametófito ele é haploide, ele é N, fase N. Já o esporófito ele é diploide. Na cápsula do esporófito, por meiose, produz esporos. Esses esporos, no período de seca da natureza, são carregados pelo vento, que então germinam numa estrutura jovem haploide conhecida por protonema. É o gametófito jovem. Este protonema, então, cresce por divisão celular conhecida por mitose e forma o gametófito adulto. O gametófito masculino possui uma região chamada gametângio, que produz um gameta conhecida por anterozoide, enquanto que o gametângio feminino é chamado de arquegônio e produz a oosfera. Na presença de água, o anterozoide, que apresenta cauda flagelada, sai nadando em busca da oosfera, promove a fecundação e dessa fecundação dá origem ao ovo ou zigoto, que por divisão celular conhecida por mitose, forma um embrião que então cresce no esporófito, iniciando o ciclo novamente. Ok? Fácil? Simples. Qualquer dúvida, pessoal, é só retornar o vídeo e assistir várias vezes e deixar as suas dúvidas aí nos comentários que eu vou responder assim que possível. O outro assunto é tecido embrionário. Já ouviu falar de meristema? Sim ou não? Sim, com certeza sim. Muito bem. Em relação aos tecidos embrionários, nós temos meristemas primários e meristemas secundários. Meristemas são células jovens de parede celular fina delgada, com núcleo volumoso e central, basicamente a ausência de vacúolo de sulco celular. Os meristemas primários fazem a planta crescer em longitude, altura, enquanto que os meristemas secundários fazem a planta crescer em espessura, largura. Dentre os meristemas primários nós temos protoderme, meristema fundamental, procâmbio e caliptrogênio. A protoderme forma tecido de revestimento, como por exemplo a epiderme e seus anexos. Já o meristema fundamental forma diversos tecidos, dentre eles preenchimento, reserva e sustentação. No preenchimento nós temos o parênquima, que é o tecido mais abundante dos vegetais. Temos também, galera, os tecidos de sustentação, colênquima, que é vivo, e esclerênquima, que é morto. O procâmbio ele forma xilema primário e floema primário. Xilema também é chamado de len e floema também é chamado de liber. Já o caliptrogênio vai formar uma estrutura chamada de coifocaliptra, encontrado na ponta da raiz a fim de protegê-la contra o atrito e os micro-organismos. O meristema secundário, que é um meristema que cresce em espessura, encontrado em plantas do grupo das dicotiledôneas, fazem elas crescer em largura. Nós temos o felogênio e o câmbio. O felogênio forma o suber e a feloderma. Suber é morto, feloderma é viva. Juntando o felogênio, suber e feloderma, nós temos a periderma. Já o câmbio vascular, ele acaba formando xilema e floema secundários. Tudo bem, galera? Agora nós vamos para a botânica parte 2. Exatamente. A botânica parte 2 vai tratar do quê? Órgãos vegetais e fisiologia vegetal. Organologia vegetal e fisiologia vegetal. Pois então, galera, na organologia vegetal nós temos raiz, caule, folhas, flor e fruto, além do que as sementes. Em relação à raiz, é muito importante você lembrar das zonas que compõem uma raiz. A zona de crescimento, a zona pilífera, entender que os feixes vasculares, xilema e floema, estão alternados, sim, floema alternando com xilema. Na zona pilífera é importante porque os pelos absorventes, que são anexos da epiderme, aumentam a superfície de absorção de água e sais minerais. Os sais minerais podem ser divididos em macronutrientes e micronutrientes. Macronutrientes são aqueles nutrientes em que a planta precisa em grande quantidade, exemplo, nitrogênio, fósforo, potássio e magnésio. Micronutrientes são aqueles em que a planta precisa em menor quantidade, exemplo, manganês e silício. Temos também aqui, no caso, a flor. A flor, então, é uma estrutura reprodutiva. Nas angiospermas assume a sua mais bela forma, apresentando sépala, estruturas esverdeadas estéreis com função de proteção, pétalas, estruturas vistosas, coloridas e atrativas de agentes polinizadores como
insetos e aves. Temos também o estame, porção masculina, e ao seu conjunto é chamado de androceu. A porção feminina chama pistilo ou carpelo, e o conjunto dela chama gineceu. Na porção feminina nós temos o ovário, porção dilatada que dá origem ao fruto. Dentro do ovário existem os óvulos, esses óvulos transformam-se em sementes. Falando em fruto, galera, é importante se entender que o fruto advém da estrutura do ovário das flores, apresentando o epicarpo, o mesocarpo e o endocarpo. A junção de epicarpo, mesocarpo e endocarpo forma o pericarpo. Estudem que frutos partenocárpicos são frutos que não possuem semente, ou seja, não houve fecundação. Exemplo, limão Tahiti. Os pseudos frutos são os falsos frutos. Exemplo, no caju, o fruto verdadeiro é a castanha. A parte do caju amarelada, ela advém de uma estrutura da flor chamada de receptáculo floral. Ok, galera? Então agora nós vamos falar do quê? De fisiologia vegetal. Sim, fisiologia vegetal, que vai tratar de fito-hormônios e da condução das seivas. Eu vou aqui abordar fito-hormônios por conta do tempo, ok? Temos a auxina ou AIA, ácido indol acético, hormônio mais importante dos vegetais, estimula o seu crescimento através do alongamento celular. A auxina está ligada à formação de frutos partenocárpicos ou sem semente. A auxina também está ligada ao fototropismo e geotropismo. Fototropismo positivo é quando a planta curva-se em direção à fonte de luz. Fototropismo negativo é que ela foge da fonte de luz. Um outro fito-hormônio importante é o etileno. Veja que nesse tomate você percebe o amadurecimento que vai de verde amarelado até vermelho. O vermelho é o tomate bem maduro e é o gás etileno, que é um tipo de hormônio, um tipo de fito-hormônio responsável pelo amadurecimento, portanto, dos frutos. É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado dessa aula. Questão 3, pessoal. Sobre os tecidos vegetais, assinale as alternativas corretas. 01. O felogênio é um meristema secundário que dá origem ao suber e à feloderma? Perfeito, galera. Felogênio é um meristema secundário que vai formar o suber, que é um tecido morto, e a feloderma, que é um tecido vivo de preenchimento. 2. Em plantas que pertencem ao grupo das eudicotiledôneas, o meristema primário é responsável pelo crescimento secundário? Não, galera. O meristema primário é responsável pelo crescimento primário, em altura. 2. Falso. 4. As células meristemáticas do caule e da raiz originam os tecidos meristemáticos primários, representados pela epiderme, pelo câmbio fascicular e pelo parênquima fundamental. Existem vários erros aqui, beleza? Por exemplo, epiderme não é um tecido meristemático primário, câmbio é um meristema secundário e parênquima é um tecido adulto, portanto a 04 é falsa. 8. O parênquima é um tecido fundamental para os vegetais, sendo responsável pela realização da fotossíntese e pelo armazenamento de substâncias. E eu ainda acrescentaria preenchimento. 08 verdadeiro. 16. Lenticelas são pequenas fendas ou fissuras responsáveis pelas trocas gasosas que ocorrem em tecidos suberificados. No caso do suber. 16, 8 e 1. Soma 25. Galera, dentro do reino animal, eu escolhi aqui um filo chamado filo dos artrópodos, artrópodes, que são aqueles seres que apresentam patas articuladas, pertencentes ao maior filo do reino animal, galera. Exatamente, o filo artrópoda, um filo de animais invertebrados, é o maior filo do reino animal quando se trata em número de espécies. Mais de 1,5 milhão de espécies já foram catalogadas nesse grupo dos artrópodos, ok? Dentre as características que nós podemos citar acerca desse filo, temos que eles são animais triblásticos, ou seja, que apresentam ectoderme, endoderme e mesoderme na fase embrionária, e isso é importante porque nós sabemos através de pesquisas que o ancestral do grupo dos artrópodos provavelmente foram os anelídeos. São animais protostômios, isso significa que o blastóporo desenvolve a boca, em outras palavras, a boca surge primeiramente ao invés do ânus. São animais celomados, ou seja, com celoma, uma cavidade onde alojam-se os órgãos. Animais celomados, especificamente
esquizocelomados, ok? O sucesso deles se deve, sem sombra de dúvidas, à presença do exoesqueleto, um esqueleto externo feito de quitina. Galera, não é queratina, e sim quitina, um polissacarídeo nitrogenado, um açúcar, um carboidrato. E por ter esse exoesqueleto, traz vantagens e desvantagens. Um ponto positivo do exoesqueleto é que ele confere proteção ao animal, sem sombra de dúvidas. E o ponto negativo é que limita o seu crescimento. E por limitar o seu crescimento, constantemente nas provas do Enem, na prova de vestibulares, você vai encontrar esse gráfico. Um gráfico escalonado, na forma de andaimes, na qual o animal cresce e passa o momento da vida dele sem crescer. Então ele desenvolve, cresce de novo, para de crescer. No momento em que ele para de crescer, é porque ele não está mais cabendo dentro do exoesqueleto dele. Então ele precisa romper esse exoesqueleto, ele sai de dentro, fenômeno esse chamado de muda ou ecdise, e constrói um exoesqueleto novo. E nesse período ele volta a crescer. Quando ele não cabe mais dentro, ele rompe a casca, sai e volta a secretar um exoesqueleto novo e maior ainda, ok? Então ele tem crescimento escalonado. Esse gráfico é de crescimento chamado de muda ou ecdise e está sob o controle de um hormônio chamado equidisona ou hormônio da muda. Ok, galera? Em relação a algumas importâncias, eles podem ser vetores de doenças. Vamos dar um exemplo? Bicho barbeiro. Bicho barbeiro é um inseto, um percevejo, e ele é transmissor da doença de Chagas pelas fezes, gente. Não é pela picada do barbeiro. Pelas fezes do barbeiro, encontramos protozoários conhecidos por Trypanosoma cruzi. Então, sendo o bicho barbeiro um vetor, ele é um transmissor, ok? Mas existe uma importância positiva. Nós sabemos que diversos insetos atuam como agentes polinizadoras. A abelha é um dos insetos que é a principal responsável por polinizar as flores, ok? Nós não podemos esquecer que o seu corpo é segmentado, metamerizado, demonstrando um parentesco com os anelídeos, ok? Patas e apêndices articulados existem, além do que são animais eumetazoários, com tecido organizado, tecido verdadeiro formando órgãos. Beleza, galera? Entre os grupos que existem dentro do filo dos artrópodos, nós temos os insetos, temos os aracnídeos, os crustáceos, os diplópodos e os quilópodos. Insetos. Animais cujo corpo está dividido em cabeça, tórax e abdômen. Apresentam 2 antenas e 6 patas. A sua respiração é traqueal e a sua excreção ocorre por túbulos de Malpighi. Aracnídeos. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Não apresentam antenas. Apresentam 8 patas. A sua respiração é por filotraqueias ou pulmões foliáceos e a sua excreção ocorre por glândulas coxais. Grupo dos crustáceos, representado por camarões e lagostas. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. 4 antenas, 10 patas ou mais. A respiração é branquial e a excreção ocorre por glândulas verdes ou antenais. Grupo dos diplópodos. Piolho de cobra é um exemplo, também chamado de emboá. Corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen. 2 antenas. 1 par de pata por segmento torácico, porém 2 pares de patas por segmentos abdominais. Daí o termo diplópodos. Respiração é traqueal e a excreção ocorre por túbulos de Malpighi. Já os quilópodos, que são animais carnívoros peçonhentos, temos a lacraia ou centopeia. Corpo dividido em cabeça e tronco. 2 antenas. 1 par de pata a cada segmento. Respiração traqueal e excreção por túbulos de Malpighi. É isso aí, galera. Questão 4, então. Aranhas e escorpiões são animais peçonhentos que causam acidentes, principalmente em domicílios rurais e residenciais, próximo a terrenos baldios ou matas. Sobre esses organismos, assinale o que for correto. 01. Pertence ao grupo dos quelicerados, por apresentarem um par de quelíceras, estruturas afiadas que capturam o alimento. Galera, a função principal das quelíceras é injetar a chamada peçonha. Mas vejam bem, existem quelicerados que não injetam peçonha pelas quelíceras. Os escorpiões, por exemplo, não conseguem injetar a peçonha por essas estruturas, atuando, nesse caso,
para a captura de alimento, porque eles vão fincar as quelíceras, impedindo com que as presas fujam. 01 verdadeiro. 02. As aranhas realizam as trocas gasosas por meio de pulmões foliáceos? Correto, galera, também chamado de filotraqueias. 4. O cefalotórax dos aracnídeos apresenta um par de antenas. Opa, aracnídeos não possuem um par de antenas. 04, falsa. 8. Uma estrutura característica dos escorpiões é o aguilhão, também chamado de ferrão, uma estrutura sensorial localizada no início da face ventral do abdômen. Não, galera, isso é falso. O aguilhão é a estrutura em que o escorpião usa para injetar a peçonha, fica no final da sua cauda. 16. Pertence à classe aracnida, com corpo dividido em cefalotórax e abdômen, 4 pares de pernas e apêndices anteriores para manipular alimentos. Verdadeiro, galera, 16. Esses apêndices modificados para manipular os alimentos são chamados de palpos ou pedipalpos. Assim sendo, a nossa soma dessa questão é 19. Pessoal, vamos falar então do sistema cardiovascular humano primeiro. Aliás, o sistema cardiovascular, para quem não sabe, ele é compreendido por coração, vasos e sangue. O coração ele é uma bomba musculosa e o músculo é conhecido por miocárdio. Quando você escuta alguém falando que fulano de tal sofreu um infarto do miocárdio, significa que a musculatura do coração morreu. Isso, necrosou, por falta, provavelmente, de nutrientes, oxigenação sobretudo. Esse miocárdio contrai e nós chamamos isso de sístole. Quando o miocárdio relaxa, nós chamamos isso de diástole. O coração apresenta marcapassos naturais e os marcapassos são nó sinoatrial e nó atrioventricular. O nó sinoatrial ele é responsável pela contração dos átrios, enquanto que o nó atrioventricular é responsável pela contração dos ventrículos. Os átrios ficam acima do coração e os ventrículos ficam abaixo do coração. O nosso coração, que é o coração humano, proveniente, evidentemente, dos mamíferos, temos átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Pela veia cava vem sangue venoso, que desemboca no átrio direito. Esse sangue passa para o ventrículo direito, atravessando a válvula tricúspide. Do ventrículo direito é bombeado para os pulmões, onde sofrerá hematose. O vaso que sai do ventrículo direito é chamado de artéria pulmonar. Depois de sofrer hematose, retorna por 4 veias, que desembocam no átrio esquerdo. São as chamadas veias pulmonares. Esse sangue, então, passa para o ventrículo esquerdo, que será bombeado pela artéria aorta para todo o corpo. A circulação humana é fechada, dupla e completa, sem mistura do sangue arterial com o sangue venoso. Falando em vasos sanguíneos, somos munidos de artérias, bem calibrosos e com uma musculatura desenvolvida para suportar a pressão, veias menos calibrosas e com uma musculatura menos desenvolvida, contém válvulas venosas para impedir o refluxo do sangue, e os capilares, que contêm apenas um tecido chamado de endotélio ou túnica íntima. O sangue é um coloide, ou seja, aparentemente ele é uma mistura homogênea, porém, ao visualizar melhor no microscópio, percebemos que ele é uma mistura heterogênea, formada por 55% de plasma e 45% de elementos figurados. No plasma encontramos basicamente água, sais, vitaminas, hormônios e excretas. Já os elementos figurados são formados por hemácias, células anucleadas, ou seja, sem núcleo, que vivem entre 90 e 120 dias e têm uma aparência bicôncava. As hemácias também são conhecidas por eritrócitos. Os leucócitos são as células de defesa, como por exemplo, neutrófilos, basófilos e eosinófilos, bem como linfócitos e macrófagos. Temos ainda as plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. Questão 5. Sobre o sistema circulatório, é correto afirmar que 01. As veias pulmonares transportam sangue pobre em oxigênio dos pulmões para o coração? Galera, se vem dos pulmões para o coração, é o sangue rico em oxigênio. Então está errado já na primeira parte. 02. A musculatura do ventrículo direito é mais desenvolvida do que a do ventrículo esquerdo? Não, é o oposto. A do ventrículo esquerdo é mais desenvolvida do que o ventrículo direito. Ou seja,
O miocárdio do ventrículo esquerdo é mais forte, é mais potente para bombear sangue pela circulação sistêmica, partindo pela artéria aórtica. 4. A aterosclerose é uma doença que estreita e endurece as paredes das artérias em função de depósitos de placas de gordura, levando à isquemia. 04 é correta. Isquemia é a morte do tecido por falta de nutrição. 08. Na circulação dupla, o sangue oxigenado retorna ao coração, sendo bombeado para os demais órgãos com uma pressão maior em relação à circulação simples. Beleza, galera? Correto aí. Circulação simples nós vemos, sabe onde? Nos peixes. E a circulação dupla inicia-se em anfíbios. Portanto, anfíbios, répteis, aves e mamíferos apresentam circulação dupla. 16. Em humanos, a frequência dos batimentos cardíacos é controlado inicialmente por uma região do coração, denominada de marca-passo. Correta 16 é o chamado nó sinoatrial. Portanto, a nossa soma dessa questão é 28.